Hoje é sábado, 19 de novembro. Estamos em Salvador, Bahia, para participar do segundo Simbrasc. Estamos encontrando muitos amigos, velhos companheiros do campo da saúde do trabalhador no Brasil. Comigo aqui o Tarcísio Pinheiro, a quem eu vou pedir que primeiro se apresente. Tarcísio por Tarcísio, como prefere. Difícil de falar, né? Mas, resumidamente, né? Eu sou professor, eu sou médico, né? Professor na Faculdade de Medicina da UFMG, Departamento de Medicina Preventiva e Social, e milito na saúde do trabalhador há algumas décadas, né? Tenho acompanhado todo esse processo. Hoje acho que é um dia muito especial aqui em Salvador, onde nós estamos participando do segundo Simbrasc, né? Um momento muito histórico, eu diria assim, num momento muito histórico da saúde do trabalhador e desse país, né? Estamos com uma expectativa muito grande em relação ao presente e ao futuro, né? Aos desafios com relação à saúde do trabalhador. Nós temos desafios de diversas naturezas, né? Do ponto de vista da formação, né? Formar a equipe de saúde do trabalhador. Nós temos uma série de desafios do ponto de vista da pesquisa, né? Questões antigas e novas sendo postas, e um desafio muito grande com relação ao SUS, né? A saúde do trabalhador tem um histórico muito próximo ao SUS, e estamos passando por um momento, eu diria assim, de grande desafio no sentido de reconstruir essa saúde do trabalhador. Eu acho que a gente tem temas antigos que persistem, né? Desafios, vamos assim dizer, e novos desafios. Então a gente está vivendo um momento, né? E pensando mais especificamente na questão do modelo de atenção à saúde, nós temos neste momento uma tarefa, eu diria assim, muito grande de repensar, de reconstruir a saúde do trabalhador no SUS. Então esse é o maior desafio, eu diria, para nós nesse momento, né? Como que fica a questão da assistência, como fica a questão da vigilância, um desafio histórico muito grande, que é a participação dos trabalhadores nessa construção. Eu acho que se encontra isso, é um encontro que traz, né, uma convergência, vamos assim dizer, uma reflexão coletiva, né, de profissionais, de pesquisadores, de sindicalistas, de movimentos sociais com relação à saúde do trabalhador. É um momento assim eu diria assim, de muita expectativa, né? Nós estamos no final de novembro e vamos ter um novo governo a partir de janeiro. Então eu acho que é um momento assim que nós estamos assim juntando essas reflexões, né? Dentro de um contexto de Covid, né? Dentro de um contexto de muitas modificações no mundo do trabalho. E oxalá a gente consiga vislumbrar caminhos nessa história. Ótimo. Eu levei um susto aqui, como se não tivesse gravado, mas está gravado. Coisas de não profissionais, né? Mas, Tarcísio, queria te pedir esse ponto que você trouxe, essa reflexão desse momento, talvez a maior expectativa para todos nós, assim, com a alegria de estarmos realizando esse seminário no momento de pós-vitória da democracia, derrota de um projeto fascistizante e de muitas ameaças para o mundo do trabalho, mas não só, né? A vida de relações toda muito afetada. Você passou esse período, está na universidade, então tem, de certa maneira, alguma proteção, a gente pode dizer assim, em relação a todos os integrantes desse mundo, desse campo em que a gente se alia, mas queria te perguntar, te pedir para ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre suas expectativas para esse momento. Assim, a gente tem, vamos dizer assim, para nossa felicidade, a oportunidade de abrir uma agenda de debates já identificada como muito significativa para o campo,
na pauta, vamos dizer assim, a agenda do Simbrasc, mas também você pode estar pensando em outros temas importantes que não estejam contemplados nesse momento da agenda, enfim. Conta para nós aí como é que você enxerga fala um pouquinho mais sobre esses desafios. Sim. Bom, Pará, eu acredito assim, que nós estamos vivendo um momento assim, muito particular. Em toda essa trajetória da saúde do trabalhador, eu entendo como um momento assim, de divisão, onde o movimento da saúde do trabalhador ele nasce num momento de resistência à própria ditadura militar desse país, que passa por um processo de redemocratização e que passa por uma fase muito importante, eu diria até meio que inusitada, né, de ameaças concretas com relação à democracia, que nos é muito cara do ponto de vista da saúde do trabalhador, que eu sempre falo assim que a alma da saúde do trabalhador é exatamente a participação, o envolvimento dos trabalhadores como protagonistas desse processo. Então, passamos por um momento de enorme desafio, de risco inimaginável do meu ponto de vista, e que felizmente essa página, espero, tenha sido virada, né? E essa página, ao ser virada, abre também uma possibilidade histórica que eu acho assim, muito importante. Não se trata, eu imagino, só de resgatar esses princípios, conceitos e métodos da saúde do trabalhador. Acho que, em parte, isso é muito importante nas suas origens, no seu DNA, vamos assim dizer. Mas, né, nesse processo importante de modificação do mundo do trabalho, várias outras questões estão sendo postas para a gente, que já estavam postas, né? Então, na saúde do trabalhador, né, tem algumas questões que eu acho que elas emergem de uma forma muito forte nesse momento, né, onde o país, entre aspas, aí, se descobre um país com muitas raízes racistas, homofóbicas e por aí afora. E essas questões, eu acho que elas são muito importantes de serem trazidas para o interior da saúde do trabalhador. Então, eu acho que é um momento, não que não fosse abordado, mas é um momento de uma abordagem que nos permite um aprofundamento maior dessas questões. Como uma outra que eu acho que é fundamental para a saúde do trabalhador, que é a questão ambiental. Essa questão ambiental está posta, ela não é que ela não existia, ela sempre existiu. Agora, ela aparece de uma forma assim, muito pungente. Então, a saúde do trabalhador vai ter que discutir isso. E com relação à questão do modelo de atenção, também, eu acho que a gente tem desafios importantes, tem conquistas importantes, como, por exemplo, né, a questão dos CERESTs. Mas não basta, nós temos uma questão muito importante, por exemplo, que é como fazer a saúde do trabalhador na integralidade do SUS. Né? Então, levar a saúde do trabalhador na atenção primária, por exemplo, é fundamental. Acho que é um desafio histórico que se coloca de uma forma muito nova. Eu acho que nós vamos ter que descobrir isso. E mesmo a questão com relação aos movimentos sociais, como fazer essa discussão, não só nos movimentos de saúde do trabalhador, mas nos movimentos sociais, nos movimentos ambientais, assim, como trazer isso para o interior da saúde do trabalhador. Então, eu acho que esses que são os desafios. O momento nos permite refletir sobre isso e retomar alguns protagonismos. Então, eu imagino que é um momento assim, que nós vamos ter grandes oportunidades e desafios para se abrir ao velho e ao novo desse cenário. Então, eu acho que é um pouco por aí. Nós temos um desafio muito grande, né, com a questão da informalidade, da precarização no trabalho, sabe? Então, acho que são questões assim importantíssimas, sabe? A questão de gênero no trabalho, essa questão racial no trabalho. Enfim, eu acho que é um momento que
nos permite, mais uma vez, sonhar, avançar com a saúde do trabalhador. Perfeito, Tarcísio. Muito obrigado. Que essa agenda que você desenhou para a gente seja enfrentada na ciência, na política, na vida, enfim. Muito obrigado. Assim espero.